Pai querido, nesse momento nós nos colocamos diante da Tua presença, pedimos a Tua proteção, a Tua direção, para que nesse momento que estivermos aqui, o Senhor possa estar instruindo-nos através do Teu servo que hoje vai estar na responsabilidade de ministrar, ó Deus, para nós e para todos aqueles que nos acompanham, que sejam ricamente abençoados. Fala poderosamente aos nossos corações, enriqueça o nosso conhecimento através desse ensino pedagógico de fundamental importância para a nossa vida espiritual, porque é uma ordenança do Senhor, para que nós venhamos crescer na graça e no conhecimento. Fica conosco, abençoa a direção da EBD, a direção que está com o pastor Ronaldo e os demais colaboradores que possam estar agraciados pela Tua presença nessa noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Depois de uma oração dessa, que deu uma aula fraquinha, sinceramente, existe. Com alegria, com alegria. Alegria, né? O povo está meio cansado, Pô, Alex, você é tipo conferencista internacional, tem maquininha internacional. Cortou o cabelo. Aceita até Pix. Cortei com o Fausto. Tá aceitando Pix? Pastor Fausto. Alex. Pai de Cristo, meus irmãos, amém? Graças a Deus, né? É bom a gente brincar, ainda mais na sexta-feira, às vezes vem do trabalho. Então, uma fala dessa, que a gente brinca um pouquinho, fica feliz, confraterniza com os irmãos, faz bem. Incumbiu-me, pastor Ronaldo Jesus, de ministrar a lição de número 10. Livro de Provérbios, parte 2. Provérbios ele foi dividido em 3 partes para facilitar o entendimento e o estudo do livro. Antes de falar do livro de Provérbios, como de costume, vamos falar algumas dicas para professores. Eu dei uma atualizada em algumas dicas antigas, por quê? Primeiro, porque eu senti a necessidade, pedagogicamente, de mudar algo. E segundo, que eu reparei também, assistindo aqui às aulas, que o público aqui mudou um pouco. Muita gente que vinha, né, pastor? Até a Sandra, que eu estive lá em São Gonçalo, a gente não vai mais, porque agora a gente vê online. Então, o público mudou. Está vindo um público novo, o público que era antigo, que vinha de longe, está assistindo em casa. Então, eu vou trazer umas dicas para professores, para a gente entender um pouco melhor a nossa revista. Antes, queria dar 2 anúncios bem breves. Primeiro, sobre essa sigla aqui, CICAD Educacional. Isso Deus colocou no meu coração que já há algum tempo para me preparar. Por quê? Eu estou me aposentando daqui a 2 anos, certinho, a partir de dia 11, semana que vem, né? Do dia 11, 2 anos eu estou aposentado, daqui a 2 anos. Então, eu já estou me preparando para não ficar parado, né? Jogando xadrez na praça, deixando o tempo passar, dando milho para pombo. Não, então vou fazer alguma coisa. Eu montei, Deus colocou no meu coração de eu montar essa sigla aí. Central Integrada de Capacitação Didática. É uma página em que vou aglomerar, vou agregar valor, vou integrar cursos, material didático, livros que eu escrevo, que ainda vou escrever, que estão na fila, né? Vou integrar com várias páginas da igreja, que puder, se for aceito, lógico, para poder oferecer algo de aperfeiçoamento, capacitação para as pessoas. Pré-militar, já estou fazendo um monte de contatos para já ajustar isso. Primeiro contato que eu fiz, já vou fazer já o anúncio, que ele deve estar ouvindo lá, né? Foi o patrocinador meu. Pode fazer anúncio? É lá no MEI, é um colégio é um curso de radiologia, tá bom? Então, é um curso de radiologia, ainda não vou dar o nome, que tá... Ele já funciona, mas a gente vai entrar com um pré-militar muito forte a partir de 2021. Tá? Então, eu não vou falar não, eu tenho que pagar dinheiro. Tá bom. Mas depois eu trago para os irmãos direitinho, tá bom? E tem alguns livros que eu trouxe lá atrás. Livros que eu escrevo, esses 3 aí. Eu escrevi 8, mas publicado tem esses 3 por enquanto. E eu vou dar um tempo de publicar livro agora até eu fazer sozinho. Não que é ruim fazer com os outros, né? Mas você não vê retorno. Porque na hora que entra alguma coisa, tem que dividir com 5, com 3. Então eu vou fazer só os outros, eu vou lançar tudo sozinho. Quando tiver condições, eu lanço pela CICAD. O primeiro é a Comunicação Dinâmica, é muito conhecido. Já fizemos curso aqui nessa sala, curso na igreja, em várias filiais, com esse livro. Para aquele que gostaria de se comunicar melhor, entender o processo comunicativo, não é oratória, tá bom? Eu tenho o segundo livro, que é o Didática Contemporânea ali, A Hora da Virada. Livro premiado. Claro que essa revista aqui, todos sabem que foi uma reedição de 2016. Mas na revista 2019, do ano passado, já saíram ali com conteúdo do meu livro, principalmente no quesito orientações pedagógicas, é tudo tirado do livro Didática Contemporânea, A Hora da Virada. E também nós ganhamos ali um crédito, né?
por escrever um conteúdo de prática, em que eu mesmo fiquei 14 anos em sala de aula, o Vani, hein, pastor? 14 anos. Ainda continuo, né? Mas até agora foram 14 anos tentando aprender algo de educação. Tentando. Não consigo, porque é só teórico. Lê 10 teóricos, faz resumo, faz análise, reflexão. É Piaget, Vygotsky, que é Paulo Freire. Só teórico. Ninguém explicava como é que dá uma aula, como enfrentar uma turma, situações coletivas individuais, problemas podem acontecer durante a aula, imprevistos, tipos de professores, pelo menos 11 diferentes, pelo menos 18 tipos de alunos diferentes que podem ocorrer na aula, ninguém ensina. Então, eu tive 2 professoras que me abençoaram, francesas, que me mandaram material, que eu consegui botar um conteúdo ali prático. Por isso, fui convidado para fazer parte da banca de seleção do concurso para oficial da Marinha. E esse livro está lá como bibliografia principal, tá bom? Para quem fizer licenciatura para oficial da Marinha. E o outro livro é Didática Contemporânea 2, é o complemento do 1, lógico. Só que o 1 é para quem quer se formar um professor, do zero. Vou dar aula, estou desesperado. Onde eu vou recorrer? O livro 1. E o livro 2 é uma atualização, principalmente nesse tempo de pandemia. Traz muita tecnologia da informação da educação, como usar todos os recursos. Claro que não dá para falar de todos, porque cada dia surge um recurso novo. Cada dia você faz uma reunião numa plataforma nova. Mas dá para dar uma luz, te dar uma orientação, te auxilia. Usa os recursos institucionais de forma correta, até a lousa digital eletrônica, que é a Smart Lousa, que é coisa do futuro, que já está chegando, né, até nossas igrejas. Tinha até uma lá que nós vamos doar, né, pastor? Já tem uma aqui em cima, a gente vai doar, tá bom? Então tem esse material e outros materiais ali. Material que a gente vendia aqui para ajudar na Escola Berena para o café, está ali, só que hoje está com uma maquininha de cartão. Todo mundo falava, pô, eu queria maquininha, queria maquininha. Então a maquininha está ali. Tem livro de R$5, de R$10, de 15, de 20 e de 30. Tá bom? Divide em 2, 3 vezes para você levar todo o material que está ali. Segundo anúncio, também rápido, é a nossa Faculdade Vitória em Cristo, que o pastor Silas lançou na Santa Ceia, agora de novembro, no mês passado. O pastor Ronaldo aqui é o nosso vice-reitor. E o reitor é o pastor Isaías Júnior. Vamos orar por ele, que ele está com Covid, né? Está internado. E ele é o reitor da nossa Faculdade Vitória em Cristo. Curso de Teologia e curso de pós-graduação. Ainda não está funcionando, lógico, porque ainda vai abrir a inscrição para o ano que vem. Agora, se você quiser já fazer os cursos de extensão, está funcionando a pleno vapor. Você entra lá, faculdadevitoriaemcristo.org, clica em extensão, tem lá uns 12 cursos. Curso do pastor Ronaldo, de marketing, né, para igrejas. Curso do pastor Silas, de liderança. Curso do pastor Elisete, pastor João Caetano. Tem um curso meu, de comunicação dinâmica. Está lá. Você pode escolher qualquer um curso. Preços populares. E eu entrei na faculdade hoje para ver se ainda estava valendo o preço de Black Friday. Por exemplo, meu curso estava R$199, na Black Friday foi para R$99. Então ainda está valendo. Ainda não atualizaram. Aproveita, antes de voltar para R$199. Mesmo R$199 é um curso completo com material, certificado, videoaulas, ainda divide em 10 vezes no cartão. Pô, 10, R$19, R$9. Então vale a pena. Qual é a finalidade do curso? É você conhecer e gostar da plataforma para um dia fazer a faculdade lá. Essa é a finalidade dos cursos de extensão. Tá bom? Então, conheça lá a nossa faculdade e os nossos cursos. Vamos lá. As dicas que eu falei, que eu sempre dou antes de começar uma aula. Entenda a LPD. O que é a LPD? Lições da Palavra de Deus. Isso aqui é chamado no meio acadêmico, eclesiástico, de LPD. Tem LPD de várias editoras. A nossa LPD é da editora Central Gospel, que teve um currículo totalmente reformulado desde 2018. Então, houve alguns problemas no início, problemas pedagógicos, de ortografia, aí a equipe foi pedindo sugestão e hoje a revista está excelente. Não vou dizer que essa de 2016 ainda faz parte, que ainda tem alguns erros que os irmãos vão ver. Mas de 2018 para frente, a revista está perfeita e completa. Tá bom? Vamos entender um pouquinho da LPD, da nossa lição. Primeiro, ao abrir a revista, claro, eu vou falar alguma coisa aqui, principalmente quem tem a revista de professor. Porque quem frequenta a classe bereana, a gente entende que é alguém que estuda a Bíblia e que adquire a revista do professor. Mas se você não tem, fique tranquilo, você pode anotar, na próxima você compra de professor da próxima lição. Título, data de aplicação. Então, uma revista que ela te facilita. Ela apresenta, né, o número da lição, apresenta o título, que é multidisciplinar. O que é isso? Multidisciplinar. Quem fez a área de educação sabe o que eu estou falando. É uma metodologia que você agrega vários conhecimentos, vários conteúdos de uma vez só. Então, ela é multidisciplinar. Se eu estou falando de provérbios, vocês vão ver hoje.
Quando eu falo da língua, também está falando de Tiago. Então, é multidisciplinar, eu não falo só de um assunto. Eu consigo agregar tudo. Então, a revista é feita dessa forma. Os seus títulos são dispostos dessa forma. Tá bom? Outra coisa, tem espaço para organizar a data de aplicação. Se você, às vezes, quer fazer um estudo em casa, um estudo em grupo, estudo em células, ou começar após o prazo que a igreja começou, você pode dar um estudo onde você quiser, em família, culto doméstico, colocando a data e fazer o seu controle. Isso é uma grande facilidade também da revista. E uma imagem ligada aos objetivos da lição. Sempre tem que ter uma imagem. Não adianta eu botar a revista falar de Provérbio, parte 2, e botar a foto do Homem-Aranha. É uma imagem? É legal? É. Mas o que tem a ver com a lição? Não adianta. Tem que haver com a lição. Hoje, se vocês repararam na imagem que está colocada, é um monte de chave pendurada. Você vai ver que a sabedoria é a chave da vitória. Então, a lição ela tem uma imagem que está linkada diretamente com o assunto a ser ministrado. Tá bom? E antes de falar aqui do texto bíblico básico, eu queria falar que essa revista ela tem uma peculiaridade diferente de todas as outras desde seu lançamento. Desde que a revista Central Gospel a editora lançou essa revista, sempre a lição de número 1, ela vai dar uma visão panorâmica para você entender o assunto, facilitar o seu estudo para você montar e aplicar as outras 12 que virão. A primeira geralmente não se aplica. Dá para aplicar? Dá. Mas ela não foi feita para aplicação da igreja, nem aplicação pessoal. Ela foi feita para te dar uma visão panorâmica, para que após você entender a 2, a 3 e a 4, você consiga aplicar o conteúdo na sua vida, tá bom? Só que essa aqui, ó, livros poéticos, é diferente de todas que foram lançadas até hoje. Eu conversei com o pessoal da editora, houve a necessidade de colocar mais uma lição pedagógica, para o pessoal entender como funcionam as outras 11. Então, a número 1 e a número 2 é para isso. A número 1 é a visão panorâmica, e a número 2 foi colocado chamado poesia hebraica. Se você não entender como funciona uma poesia hebraica, o que é uma ferramenta da hermenêutica, o que é um paralelismo antitético, sinonímico e etc., você não vai entender o que vai se passar na revista. Vai ficar com dificuldade, vai ficar boiando quando o professor falar algo aqui. Por isso foi colocada a lição de número 2 especificamente nessa revista. Tá bom? Só essa. As outras todas a 1 é que vai dar o norte para as outras 12. Ok? Texto bíblico básico. O nome já diz básico, basilar, que vai dar a base, é o fundamento da lição, de onde serão extraídos tópicos a serem ministrados, ou seja, o conteúdo, os 11.500, mais ou menos, caracteres que formarão a lição. Por que são mais ou menos 11.500? Porque ela é feita, a revista é disposta de uma forma em que você não passe de 50 minutos de aula. Isso no templo ou numa sala de escola dominical, porque lá é ofertado ao palestrante ou ao professor 50 minutos com o microfone. Aqui na Escola Bereana, nós temos os 50 minutos, mas nós temos a oportunidade de ofertar o microfone, de levantar questões polêmicas ou não, de fazer perguntas desafiadoras ou não, coisas que agreguem valor, alguém quer complementar. Então, esse tempo aqui geralmente dá 1h20 a 1h30, tá bom? Mas o conteúdo da lição é feito para ser ministrado de 40 a 50 minutos. Passou de 50 minutos, começa a ficar enrolando, inventando, o povo fica cansado. É por isso que um tempo de escola, antigamente, era 50 minutos. Hoje é só 40. Por quê? Mais do que isso, o aluno quer levantar, quer beber água, quer ir no banheiro, está nervoso, está com dor nas costas. Então, didaticamente, uma aula, 40 a 50 minutos. Vamos lá. Se o texto ele dá a base à lição, cada aluno pode acompanhar com a sua Bíblia. Só que, por que é melhor você acompanhar com a revista? Pela tradução. Imagina eu começar a ler aqui e você está com uma tradução, o pastor Vidal vai estar com a tradução do Novo Mundo. Não, estou brincando, estou brincando. Isso não. Né? Vai estar com, né? Pode estar com a ARA, com a revista atualizada, a pastor Ivana pode estar com a revista corrigida, não é isso? O Felipe pode estar com outra versão, NVI, nova versão internacional, King James, Rei Tiago, várias versões. Eu vou estar lendo, o pessoal vai ter dificuldade de acompanhar. E se eu pedir para ler em grupo, vamos ler juntos? Vai ficar igual a metralhadora, ninguém se entende. Por isso é importante, na hora de ler, você ter certeza que a maioria da igreja está com a revista. Ou você fale, pessoal, a minha versão é Almeida, corrigida e atualizada, tá bom? Para, na hora de ler, vocês, quem não tem, é melhor não ler junto. Senão vai atrapalhar quem está lendo. Beleza? Aí vamos aqui para o terceiro ponto, texto áureo. Toda revista tem o texto áureo. Texto áureo, gente, é a coisa mais importante da lição. Às vezes a gente passa batido. Às vezes a gente nem lê, ou quando lê rápido, junto com o texto básico e começa a aula. Não. Ele é um texto feito para você meditar,
para você fazer uma reflexão durante toda a semana. Toda semana. Digamos que faltou luz, está chovendo aqui, temos que ir embora, todo mundo está alagando a penha. A gente ia ler o textuário e ir embora, porque é o texto mais importante para reflexão. Textuário vem do latim textus aureus, texto escrito com linha ou fio de ouro, texto bordado a ouro, é a coisa mais importante. A Bíblia tem o seu textuário, todo mundo conhece, todo cristão, João 3,16. Se fôssemos um país comunista agora, vamos queimar a Bíblia, está proibido ler a Bíblia, viramos comunistas, socialistas. Ninguém mais pode ter Bíblia. Se você decorar o textuário, você que tinha condição de pregar o evangelho, plantar semente, pessoas aceitariam Jesus porque você falou o textuário. Olha a importância do textuário. Então, a gente não pode desprezar o textuário da revista. Ok? Ele é o versículo-chave da lição. Rico teor para reflexão. Subsídios para estudo diário. Outra coisa importantíssima, junto com o textuário. O textuário é para refletir a semana toda nele. Os subsidiários são versículos que diariamente você vai ler e vai tentar encaixar com o textuário. Vai tentar integrar, interagir os dois, para você formar uma opinião e entender o assunto. Todo dia a revista tem lá, segunda, terça, quarta, quinta, uma sugestão para você ler um subsídio diário. A nossa igreja posta nas redes sociais, essa de Provérbio, parte 2, eu li toda semana, desde segunda está lá. Subsídio diário, segunda, terça, quarta, e hoje foi o último que colocaram lá. Está lá, é só você acessar as redes. Bota lá, né? Curtir, @EBDADVEC, também está no Facebook, está no Instagram. Então você vai ter lá todo o conteúdo, e se não quiser ler, vai ter ele lá para passar na sua timeline, que chama, não sei como é que chama, todo dia, tá bom? Então leiam os subsídios diários. Muito bem. Continuando. Objetivos. Os objetivos da lição, o nome já diz, né? Só que os objetivos, no caso aqui, são metas. E qual é a diferença, Alex? O objetivo é algo que eu quero alcançar. É um alvo. Todos concordam? E a meta? Tem a ver com o objetivo, mas meta não é objetivo. Tem a ver. Digamos que uma meta do pastor Vidal, até o fim de 2021, comprar aquela Ferrari. Olha a meta. Porque ele adicionou um prazo, estipulou um prazo. Então, agora, ele não tem só um alvo. Ele tem uma meta, porque ele tem um prazo para alcançar aquilo, 12 meses. Então, a revista não tem só objetivo. Ela tem uma meta, porque ela tem que alcançar objetivos até o final da aula. Ou seja, em 50 minutos, tem um prazo estipulado. Não posso passar disso. Então, os objetivos da lição são chamados de metas, ok? E essas metas servem como uma âncora, impedindo que a temática fique à deriva. Se o professor que vier ministrar, ou pegar o púlpito, uma sala de aula, não ficar ligado nos objetivos, não entender, não formular a sua lição através dos objetivos, dessa âncora, ele vai ficar doido. Aí ele vai querer dar um curso de teologia em 50 minutos. Vai lá atrás, vai na frente, vai Bíblia de estudo, vai no hebraico, vai no grego, foge da lição e você fugiu, está falando, tem nada a ver com a lição. Que ele começa a viajar, porque ele não tem uma meta, não está focado no objetivo. Então, o professor não pode lançar a mão de forma alguma do seu objetivo. Até porque, para mim ter certeza que o aluno entendeu a aula, eu tenho que conhecer os objetivos. O professor tem que conhecer. Por isso, existe uma fraseologia padrão ao citar os objetivos. Essa fraseologia padrão pode ter algumas variantes, mantendo ali a palavra-chave. Exemplo, ao final desta aula, todos vocês serão capazes de... Aí você cita os objetivos. Ou você fala, todos saberão, ou todos estarão aptos. Isso é uma fraseologia padrão para citar os objetivos. Aí você cita lá, para 50 minutos, ideal, receita de bolo, 3 objetivos. Mais do que isso, fica complicado de administrar o conteúdo, pode extrapolar o tempo. Menos do que isso é pouco. Então, a receita de bolo é 3 objetivos, que com certeza, ao final, em 50 minutos, você consegue ministrar e que o aluno entenda os seus 3 objetivos. Outra característica dos objetivos é que eles são sempre colocados de forma infinitiva, sempre no infinitivo. Citar, exemplificar, identificar, demonstrar. Não é assim? Já viram na revista? Agora, tem alguns aí que estão errados. A revista já fez o acerto. É porque essa é uma reedição. Quando eu tenho no objetivo conhecer, não encaixa. Não é pedagogicamente colocado. Conhecer é uma palavra do hebraico muito antiga que tem a ver com intimidade sexual. Então, para conhecer algo em 50 minutos é impossível. Pastor Santos
falava que estudou teologia a vida toda, participou de milhões de congressos, 1 milhão de cultos, ouvindo pregadores famosos. Ele, com quase 80 anos, falou que ia morrer sem saber de nada. Como é que você vai conhecer uma aula de conteúdo teológico, filosófico, em 50 minutos? Então, esse conhecer não encaixa. Para bypassar o sistema, alguns autores, na hora de formular os objetivos, bota conhecer as principais características. É aceitável, tá bom? Eu não estou dizendo que é para conhecer tudo. As principais, 1, 2 ou 3, de 1000. Então, é aceitável conhecer nesse caso. Para cada objetivo, é uma ação. Eu não posso ter um objetivo assim, conhecer e citar. Não, não posso. Então, eu boto um outro objetivo. Um é conhecer e o outro é citar. Tá bom? Outro aqui, orientações pedagógicas. É um auxílio bem-vindo para a escolha de técnicas e métodos de ensino, bem como os recursos didáticos. Você vai reparar na revista do professor o conteúdo que tem em azul logo no início da revista, depois de subsidiários, chamado Orientações Pedagógicas. Principalmente para quem ministra sala de aula para adolescentes, jovens, crianças de 9 anos em diante. É perfeito aquelas orientações. Ela vai te dar ali alguns métodos e técnicas. Método é uma coisa, técnica é outra. Método de ensino só existe, para você ter uma ideia, 4. Técnicas, para cada método tem um monte. Para cada método eu posso ter 10 técnicas e 20. Eu posso criar uma agora. Você pode criar e escrever no seu livro lançando uma técnica. Método não, só tem 4. Socializado, sócio-individualizado, coletivo e individual. Só tem 4. Daí vocês brincam com as técnicas, inventa. Bota dinâmicas, bota Felipe 66, faz brainstorming, faz o que você quiser, estudo dirigido, aula expositiva, faz o que quiser, tá bom? Agora, recursos didáticos. Eu também tenho que escolher os recursos através da orientação pedagógica. Ele vai me ajudar a montar alguma coisa num quadro, colar uma cartolina. Ele vai perguntar, se você não tem um projetor, use a imaginação, pegue um papel 40 quilos, que é R$2 na papelaria, faça um desenho tal, cole no mural, e você vai dar uma aula. Então, ele vai auxiliar o professor a ministrar a sua aula. Chegamos aqui nos comentários, ou comentário da lição. É o conteúdo da lição. Desde a introdução, que a revista chama de palavra introdutória, e os tópicos. Tópico 1, 2 ou 3. Às vezes são 1 e 2. E às vezes 1, 2, 3 e 4. Você vai encontrar isso. O que é importante nos tópicos? É saber que eu não posso ter menos tópicos que objetivos. Se eu tiver 3 objetivos e só 2 tópicos, significa que um objetivo foi chutado. Esse não vai ser cumprido. Esse o aluno não vai ser capaz de atingir. Não teve o tópico dele. Então, se eu tenho 3 objetivos, eu tenho que ter pelo menos 3 tópicos. Mas se eu tenho 3 objetivos e quero botar 10 tópicos, eu posso? Pode. O problema é 50 minutos. Mas eu posso. Se eu tiver experiência didática, a aula está bem dinâmica, participativa, está fluindo, eu posso botar. Se eu conheço o meu público, a minha turma, sei que ninguém vai tumultuar, é uma turma com maturidade, posso botar mais tópicos, que eu sei que vou conseguir completar a lição. O que eu não posso nunca é ter menos tópicos do que objetivos. Beleza? E depois dos tópicos, cada tópico ainda tem subtópicos. Exemplo, tópico 2. Aí tem lá o subtópico 1, 2 e 3, que é o 2.1, 2.2 e 2.3. Então, veja como a revista ela é bem rica e tem um grande conteúdo. E esse conteúdo é ministrado em 50 minutos. Se eu ministrar antes, é que eu corri muito. Se eu ministrar depois, é que faltou planejamento. Então, eu tenho que ter cuidado ao ministrar a aula. Ok? Pode encontrar ainda tabelas, gráficos, infográficos, etc. Às vezes, você encontra um monte de coisa na extração de pensadores, extração de livros e comentários. Você encontra na revista, com uma cor diferente. Como é o nome? Olho. Aquela ampliação, isso. Exemplo, essa daqui tem de Wisberg, né? Wymington, W. Wymington. Atividade para fixação. Isso aqui dificilmente a gente faz numa aula expositiva. Mas se você está em sala de aula com criança de 9 anos, criança de 11 a 14, de 15 a 17, até jovem até 25, é excelente você fazer uma avaliação. Ou você pode fazer, se você tem experiência didática, durante a aula fazendo perguntas, ou o próprio aluno fazendo pergunta que você já sabe que no final não vai precisar mais. Já foi respondida por outros. Ou você separa uns 10 minutos a 15, para o final faz uma dinâmica, faz umas perguntas, ou divide em grupos e bota para ir na frente falar cada um de um tópico ou subtópico. Para você ter a certeza de que eles vão sair dali sabendo um pouquinho, levando alguma coisa para casa, não tudo. Tá bom? Então, atividades para fixação não são apenas perguntas, são
qualquer coisa que você pode usar para avaliar se a aula foi bem ministrada, se o pessoal entendeu a sua aula. Bem, vamos começar então a lição. Falei demais e nem começou a aula, né? Mas eu acho válido, tá bom? Porque todo mundo tem a revista aí, está chegando a revista nova agora, você já vai comprando, já vai fazendo suas anotações de acordo com o que foi falado. Vamos lá. Tem que puxar aqui para o lado para ler. O projetor não está bem focado. Introdução. Nesse grupo de palavras que nós vamos estudar a partir de agora, parte 2 de Provérbios, que vai de Provérbios 10, versículo 1, ao Provérbio 22, versículo 16. Esse é o grupo de palavras que nós vamos estudar agora. Por que eu estou chamando de grupo de palavras? Você vai entender daqui a pouco. Salomão, sabemos que foi Salomão. Pelo menos 99,9% dos teólogos afirmam que foi Salomão que escreveu a maioria dos provérbios, menos os dois últimos, que foi Agur e Rei Lemuel. Mas os primeiros foram todos por Salomão. Ele utiliza centenas de exemplos comportamentais. Grave essa palavra, por isso que eu coloquei em vermelho. Exemplos comportamentais. A doutora Ivana está aqui, vai até nos ajudar nessa aula. Tem muito a ver com psicologia da aprendizagem, esse grupo de provérbios que nós vamos estudar. Dos insensatos e dos sábios. Ele vai fazer essa distinção desses dois grupos de pessoas para quem ele está falando. A diferença, os benefícios de ser insensato e de ser sábio. As consequências positivas ou negativas de ser insensato ou ser sábio. Ok? Para, através do paralelismo antitético de antítese, né? De fazer uma antítese, antitese. Tá bom? Uma análise mediante contrastes. Totalmente, esse livro é totalmente um livro de contrastes. Bem e do mal. Nós vamos falar já também, fique tranquilo. Os temas fundamentais da existência humana. Quando eu falo paralelismo, por isso que é importante você ter entendido a lição de número 2. A poesia hebraica, senão você não vai saber o que é um paralelismo. O paralelismo ele é a terceira lei da hermenêutica. A hermenêutica, que é a ciência da interpretação dos textos, ela vai trabalhar em conjunto com a exegese, que vai extrair verdades bíblicas. Só que, para poder extrair verdade bíblica, a hermenêutica necessita lançar mão de algumas ferramentas. E algumas delas são básicas, basilares. Se você não utilizar na escola dominical, você não entende a lição que está sendo ministrada. Pelo menos 4 delas são obrigatórias. A primeira está lá em cima já, ó, grupo de palavras. É por isso que o autor da revista dividiu em grupos. Não botou uma lição só de provérbios. Como ele viu que são assuntos que ele pode dividir em 2 ou 3 grupos, ele dividiu em grupo de palavras para facilitar o estudo. Então, o grupo de palavras é o chamado texto que eu vou estudar. É a primeira ferramenta, grupo de palavras. Não adianta eu querer lançar a mão da hermenêutica lendo a Bíblia toda num dia, não vai. Eu tenho que separar um grupo de palavras. Tem uma quantidade que dê para mim ler, que eu tenha tempo para ler e fazer uma análise. Ler, meditar, para poder depois eu entender e colocar no papel o que eu entendi. Então, o primeiro, ferramenta da hermenêutica, grupo de palavras, é o texto que eu vou estudar. Segunda ferramenta é o contexto. É o que vem antes e o que vem após o texto, para dar sentido ao texto. Para ler essa lição de hoje, eu tive que ler a lição passada, para entender da preguiça da língua. Teve tudo a ver. Para entender um pouco sobre o benefício da sabedoria, para completar a lição de hoje. Então, eu tive que estudar o contexto, que vinha um pouquinho antes. Mas também é importante você ver o que vem depois, para ver se dá para aproveitar e dar um sentido ao texto que você está lendo. Pastor Silas costuma dizer, texto sem contexto é pretexto para heresia. Se você ler só o texto, um versículo isolado, você vai montar uma seita fora. Está escrito aqui, ó, Deus mandou matar mulher e criança. Então, vou montar uma seita de matar mulher e criança. Leia o contexto, pelo amor de Deus, não vai ver nada disso. Por isso que é importante ler o contexto. Tá bom? Terceira ferramenta é o paralelismo. Está aqui, ó. É o que o autor se refere aí na segunda página da nossa revista. Paralelismo. No caso, nosso paralelismo será antitético, com antíteses, contrastes. O paralelismo ele é a terceira ferramenta da hermenêutica. Ele é chamado também de referências. Ou seja, uma conexão direta entre assuntos. Direto. Onde fala desse assunto na Bíblia, eu vou buscar. Como a gente vai ver, está falando de língua, onde fala mais de língua na Bíblia? Não é só Tiago, eu vou buscar tudo. Jesus também fala, em Êxodo tem, em Deuteronômio, que é confirmação de lei, tem. Tem vários livros da Bíblia, língua, não é só Tiago. Tiago é porque é bem enfático, mas também tem outros livros. Então, eu tenho que buscar o paralelismo. Onde fala desse assunto da Bíblia para me fechar o meu pensamento? Como poderia estar falando de dízimo e oferta, eu vou buscar um monte de livros. Estou falando de escatologia, eu vou ler Lamentações, vou ler Daniel, vou ler Marcos, vou ler Tessalonicenses e vou ler, lógico, Apocalipse. Não adianta ler só Apocalipse, que você não vai entender escatologia.
Por isso é importante o paralelismo, que é a conexão direta entre assuntos. Ok? E a quarta e última ferramenta é a inferência. O que é inferência? É a conclusão que eu chego, é uma dedução. Após eu fazer a minha análise, eu vou chegar a uma conclusão. Que conclusão é essa? Isso. Exemplo, a Bíblia diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo que eu venci o mundo. Está dizendo que você vai vencer, Manuel? Não está. Não dá. Não está dizendo nem que eu vou vencer. Mas, por inferência, uma ferramenta da hermenêutica, é correto afirmarmos que nós vamos vencer o mundo. Porque quando você lê o contexto, o texto, você entende que aquela promessa é para nós também. Ok? Não está explicitamente, mas está por dedução, por inferência, ali o entendimento que nós venceremos também o mundo. Então, essas 4 ferramentas você tem que conhecer. É o que está lá na lição de número 2, como importância para você entender as outras lições, e principalmente a de hoje. Tranquilo aí, pessoal? Só levantar a mão que eu mando o microfone aí, tá? Condenar as ações imprudentes e louvar as sábias. Essa é a principal finalidade dessa segunda parte de Provérbios. Quando você lê ali, Provérbio 10, 11, 12, 13, até o 22, você vai falar, poxa, o que eu entendi foi que Deus ele condena a ação imprudente e ele louva as ações sábias. É isso que a gente entende. E é isso que eu pretendo que no final da aula a gente chegue nesse mesmo pensamento que eu cheguei. Ok? Muito bem. Aqui são os contrastes. Por que a gente chega nessa conclusão? A verdade é oposição à mentira, sempre. Sempre verdade é oposição à mentira. A obediência contrasta com desregramento moral. O crente, ele não usa o alfabeto convencional que a gente conhece, A, B, não existe para o crente. O alfabeto do crente é outro, né? É O, B, D, C, não é isso? É o nosso alfabeto. Então é obediência. Porque nós temos a obrigação moral de fazer esse contraste com o mundo. Demonstrar que o mundo jaz o maligno, está caminhando para o abismo. E nós não, nós tivemos um dia na nossa vida a chamada metanoia. Quando a gente estava indo para o lago de fogo do enxofre, algo mudou na nossa vida, nosso coração se abriu, permitimos que Jesus entrasse na nossa vida, o Espírito Santo nos direcionou para o outro lado. Metanoia é isso. Agora eu estou indo para o céu. E eu não posso, nesse trajeto, deixar que nada me leve, desvie para a esquerda nem para a direita. Essa é a nossa missão daqui por diante. E tentar fazer com que outros vão no mesmo caminho que nós. Ou seja, temos que despovoar o inferno, porque o diabo está feliz com as pessoas indo para o inferno. Ele não quer só, perdi o Alex, deixa ele para o céu, não. Ele vai tentar tirar o Alex e vai tentar levar o máximo de pessoas que ele puder junto com ele. Então, o mundo é isso aí. Discrepância entre retidão e iniquidade. Temos várias parábolas de Jesus, que fala até do juiz iníquo, né? Fala essa diferença. O apóstolo Paulo também bate muito forte nessa tecla. A diferença do reto para o iníquo. Às vezes o reto não vai ter nem a justiça divina. A justiça aqui na terra, mas vai ter a justiça divina, que é muito mais importante. É muito mais. Como também já foi estudado nos livros poéticos, sobre a recompensa de ímpio. Por que o ímpio prospera? Uma pergunta complicada para a gente responder. E às vezes a gente entende quando a gente lê ali os provérbios. E a gente sabe que a recompensa maior não está aqui. Está mais lá na frente, lá no céu. É um antagonismo entre o labor e a preguiça. Isso aqui eu vou falar um pouco mais, porque o autor da revista aí, ele colocou um tópico só para falar dessa diferença de labor e preguiça. Diferença entre sabedoria e insensatez. Também é outra coisa que nós vamos falar em outro tópico que o autor colocou. E a oposição entre o bem e o mal. Sempre. Essa oposição entre o bem e o mal, eu gostaria de deixar bem claro para os irmãos. Já viram aquele negócio de Kung Fu, que eu não sei o nome, quem fez Kung Fu sabe? Yin Yang é o nome? É até o nome daquele menino do Avatar, né? Yin Yang, que fez o Avatar. Que metade preto com a bolinha branca e metade branco com a bolinha preta. É o equilíbrio do universo. Isso não existe, isso é uma falácia, é uma piada. Como é que pode ter um equilíbrio entre o bem e o mal? Se Deus precisou nem sair do seu trono para expulsar o diabo. Se qualquer coisa que acontece que a gente lê na Bíblia, coisas graves, que o diabo às vezes está tomando conta, Deus só dá uma ordem, Miguel, vai lá e resolve. A gente vê isso em Daniel. Então não existe equilíbrio. Existe algum rebelde com um pouco de poder que não se compara ao poder maior de quem está entronizado, que é o nosso Deus poderoso, soberano, digno de honra, glória, louvor, adoração, majestade e ação de graça. Então, não existe esse equilíbrio. Essa oposição entre o bem e o mal é oposição nós mesmos. Não é celestialmente falando. É nós, nossa carne, brigando o tempo todo.
é a carne. A carne é fraca. A carne, ela sempre vai cair para o mal. Então, a gente tem que ficar sempre lutando para que o espírito sobreponha a nossa carne. Essa é a luta do bem e do mal. Não é o equilíbrio do universo. Tá bom? É um gigante. Só falou a palavra forte. Gigante. Carne é muito fraca, né? O espírito está pronto, mas a carne, como fala o apóstolo Paulo, carne é demais. Vamos lá. Peguei o livro do meu professor, seminário do IBAD, o João Moreno de Souza. Ele escreve sobre livros poéticos. Ele colocou assim, ó, a sabedoria é uma virtude. Quando fala virtude, no grego é um poder real. Virtude é poder real. Que nos capacita a tomar decisões coerentes e justas. É a aplicação do conhecimento em consonância com a retidão e a verdade. Muito legal isso. E a gente vai ver daqui a pouco, quando chegar a falar de caráter, tudo que ele falou aí, a gente coloca numa palavrinha só. Caráter. Tá bom? O nosso texto áureo. A gente não pode deixar de falar, já que eu enfatizei a importância dele, né? Não podemos pular. Provérbios 4, versículos 5 e 6. Quem está com a revista aí que pode ler para nós o texto áureo? O Vaninho já está com o microfone. Precisa alguém com o microfone. O caminho do Senhor é fortaleza para os retos, mas ruína virá aos que praticam a iniquidade. O justo nunca será abalado, mas os ímpios não habitarão a terra. Estão vendo aí? Um versículo com várias palavras dividido em 3 partes, as 3 partes enfatizando aí o contraste, a oposição, o paralelismo antitético. Bem e mal, certo e errado, direita ou esquerda. Direita ou esquerda está muito em evidência. Alex, vou aproveitar aqui que já comecei a falar. Diga-me. Interessante, você falou sobre essa simbologia da mistura entre o bem e o mal, representada nesse símbolo. É interessante porque aqui em Provérbios a gente tem esse contraste de uma maneira muito clara para mostrar o que é o caminho do Senhor e o que é a contrariedade ao caminho do Senhor. E aí, nos dias de hoje, se a gente for pegar para aplicar isso, se a gente aplicar o que a gente lê em Provérbios, nos mais diferentes aspectos do que as pessoas produzem hoje, a gente consegue ver como estão relativizando. Se a gente vê as produções, por exemplo, de filmes, desenhos, todas elas se valem de vilões, figuras, às vezes até desenho de monstro, e aí você coloca dentro daquilo dali um aspecto de relativizar a maldade ou qualquer coisa do tipo. Para quê? Para que as pessoas comecem a achar que é normal lidar com a perversidade, com a deturpação das coisas. Então, interessante, porque Provérbios ele vai em contraponto a isso, ele vai escrachar ali o que de fato é errado e o que caminho isso vai resultar. Totalmente. E a gente vai ver justamente a partir de agora isso aí que o professor Edvanei falou. Para iniciar a nossa jornada, nos primeiros capítulos agora, 1 e 2, é fundamental distinguirmos os tipos de conhecimentos. Por quê? Salomão, até hoje, tem muitos provérbios dele que são confundidos com pensadores gregos. Veja, não são contemporâneos. São contemporâneos de alguns pensadores do Ocidente, do Oriente, principalmente da Ásia e do norte da África. Mas não com a civilização grega. Mas isso se confunde. Por quê? Salomão, lógico, todo mundo sabe, o homem mais sábio que já existiu na face da Terra. Então, ele dominava os 4 tipos de conhecimento que nós conhecemos hoje. Hoje, se conhece, lógico, conhecimento científico, tudo é ciência, né? Até para a vacina, ciência. Ciência. Salomão dominava, através de observações e experiências. O conhecimento filosófico é tão forte que ele é confundido até hoje, quando você fala um provérbio de Salomão, quem não conhece a Bíblia pensa que é um provérbio de algum grego pensador, ou de algum asiático, que é uma civilização milenar, pelo seu grau rico de filosofia, né? Parece até que a cultura helênica. O outro conhecimento é o conhecimento mítico, que é o senso comum. É um conhecimento que a gente tem muito, quer ver? Já vem com nossos pais, nossos avós, antepassados. Quem aqui nunca ouviu sua mãe falar, claro, os novos não, mas os antigos, não toma manga com leite que você vai morrer. Não é isso? Enquanto a gente não experimentar e não morrer, a gente acredita que vai morrer, meu irmão. Porque vem de berço. É o conhecimento mítico chamado senso comum. E o último conhecimento é o conhecimento teológico. É o conhecimento das coisas de Deus. Salomão dominava os 4 tipos de conhecimento. O que hoje é uma grande dificuldade de ensinar no ensino médio, até no ensino fundamental, até em faculdade, que você necessita pensar, filosofar, Salomão já dominava e pessoas vinham de longe em caravanas para assistir ele falar.
Pessoas viam dias de caravana em camelos e cavalos no deserto, só para sentar e ouvir um pouquinho dos seus provérbios e das suas palavras de sabedoria. E levavam escritos. Foi. Mas não apenas a oração, mas quando ele vê que o homem não tem soberba, que o homem não tem um egoísmo. Exemplo, imagina Deus falar agora assim, Felipe, escolhe o que quiser agora que eu te dou. Você rapidamente vai pensar, pô, eu quero pagar minhas contas, eu quero um carro novo, quero minha casinha quitada, alguma coisa. Mas dificilmente você vai falar, quero sabedoria. E foi justamente ao contrário de Salomão, né? Ele quis a sabedoria. Aí Deus abençoou ele com tudo logo, conjunto completo, com a obra completa. Então ele dominava ali os 4 tipos de conhecimentos existentes hoje. Você sabe na verdade, o que Salomão pediu a Deus? Salomão pediu Jesus. Jesus é a própria sabedoria de Deus, não é? Quando a gente fala de provérbios, a palavra provérbios lá... O verbo é a palavra, é Jesus. É só você pensar, olha que interessante isso. Palavra. Antes. Verbo, palavra. Qual é a palavra que estava antes? João 1 diz, não é? No princípio era o verbo. No princípio era o verbo. Então, Jesus é a própria sabedoria encarnada. Tudo que está em provérbio, toda a sabedoria diz respeito a ele. Se você vê lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 24, se eu não me engano, diz que Jesus é o poder e a sabedoria de Deus. Quer dizer, então quando a gente pede para ter mais de Deus na nossa vida, mais de Jesus na nossa vida, a gente está pedindo sabedoria. Amém. Graças a Deus. E já vamos falar agora da sabedoria, que no hebraico, Fala, pastor. Deus perguntou o que o senhor queria. Eu era macumbeiro brabo mesmo. E eu pedi tudo que eu pedi, isso cumpriu. E está aí hoje o senhor pastor, para a honra e glória do Senhor, graças a Deus. Deus usou um vaso. Sempre usa. Sabedoria, no hebraico é chokmah. Agora, no hebraico é um pouquinho diferente quando a gente lê a palavra sabedoria no grego, tá bom? Os significados são um pouco diferentes, mas em sua essência é a mesma coisa. No grego, no hebraico é prudência em questões práticas. Isso é sabedoria. É a perícia e engenhosidade na arte. Uma pessoa sábia naquela época, alguém tinha engenhosidade na arte. Principalmente eram chamados de sábios os que montavam as tendas do tabernáculo, as vestes sacerdotais, eram chamados de sábios, primeiros sábios da Bíblia. Prata, depois veio a era do metal, do bronze, eram chamados de sábios. Na arte, sensibilidade moral e esclarecimento espiritual, eram os sábios da antiguidade, segundo o hebraico. Já quando a gente estuda a sabedoria do grego, que é o Sofia, né? O Sofia é a sabedoria no grego. É um pouco parecido, mas tem a ver com o uso da sua inteligência. É você usar aquilo que você tem de melhor. A sua inteligência é ser colocada em prática em prol de ajudar outros e agregar valor em sociedade. Mas vamos ficar aqui com o hebraico, que tem a ver com o texto de Provérbios. Mas se você for ver, é a mesma coisa, né? Ajudar a usar a inteligência é a mesma coisa. Tá bom? Como interpretar, então, o livro de Provérbios? 4 coisas a gente tem que entender. O estilo, o foco, o contraste e as suas verdades. Seu estilo apresenta ao menos uma figura de linguagem. Apresenta várias figuras de linguagem. Várias. Principalmente essa de fazer o contraste é uma figura de linguagem. Você vai ver que é sinédoque. Eu encontro parábolas, encontro metáforas, comparações e símiles. São coisas parecidas, mas não são iguais. Você encontra eufemismo, para não ter que falar que sai para o inferno, diz que você vai sofrer um castigo, mas é inferno. Então, é um eufemismo, suavizando a ideia. Então, você encontra várias figuras de linguagem. Isso também é bom você entender um pouquinho da língua portuguesa. Porque você vai ler o provérbio, aqui, essa figura de linguagem está sendo usada. Até hoje, quando se fala de figura de linguagem, que coloca um meme ou uma postagem, tem gente que não entende e pensa que está fazendo ali uma... olha o que ele falou, é burro, não é burro. Está usando a figura de linguagem, você que não conhece a linguagem que ele está usando no meme. Como, que é muito usado, como isso, também é aquilo. É símile. Isso, a símile. Quando fala a palavra como, é justamente para simbolizar que está usando ali uma símile, outra figura de linguagem. Rapaz, provérbio é bom ter dicionário bíblico, atlas bíblico, atlas comum, dicionário comum, mas já na língua da Conexão Celestial, caderno de anotações, para as palavras difíceis você ir lá olhar. Eu parei um monte de vezes para olhar a palavra difícil que eu não sabia, fui descobrir agora. É lendo Provérbios.
São difíceis, mas são palavras que estão no dicionário, então é da nossa língua. É da nossa língua. Então é importante você ter esse conjunto aí para facilitar o seu estudo e anotações, tá bom? Então, foco. Qual é o foco principal dessa parte 2? Questões práticas. Claro que tem conteúdo teológico, como eu falei, que Salomão dominava os tipos de conhecimento, e principalmente o teológico, de Deus, que foi Deus que deu a sabedoria aí. Mas o foco dessa parte 2 é prática. Prática. Pedir para ler é fácil. Agora, pede para alguém ler e aplicar o que ela aprendeu. Vai na frente e aplica lá o que você aprendeu. É difícil. Primeiro, a pessoa pode não entender direito, dizer que está entendendo. Segundo, ela tem vergonha de ir na frente. Então, são várias questões que vão impedir a pessoa de praticar o que ela aprendeu. Então, esse livro ele vai trazer questões que podem ser aplicadas, que vão resultar em consequências positivas para a nossa vida no cotidiano. Para sermos pessoas melhores, crentes melhores, melhores membros da família, ceder um pouquinho, entender que todos somos falhos, que é difícil essa interação com pessoas que são falhas. Ah, difícil no meu trabalho, na minha escola, só tem demoniado, não sei o quê. Mas tem que interagir com elas, tem que socializar. Então, são coisas difíceis, mas... E outra, você não pode se contaminar. Você tem que ser luz, e não você ser apagado a sua luz pelos outros. Então... não quer se misturar, sobe logo. Sobe logo morar com Deus. O pastor falou a verdade prática aqui, a prática de Jesus. Como é que você vai ser o sal dentro do saleiro, preso? Não vai salgar ninguém, não vai temperar o mundo. Para temperar tem que sair do saleiro, tem que se misturar. Aí você vai salgar a sua comida, vai socializar com outros. Então, o foco totalmente em questões práticas. Questões práticas você já encontra em Provérbio 3, mas o nosso livro de hoje, a partir de hoje, vamos falando do 10 até o 22. É só questão prática. Se fizer isso, fizer. Então, dá para ser feito na prática. Vai acontecer aquilo. Se fizer o bem, vai colher coisa boa. Se fizer o mal, vai colher o mal. São 12 capítulos só falando isso. Alguém estava evangelizando uma pessoa no bar. E aí tomei uma Coca-Cola, lá tomando cerveja. E aí questionaram, o que é isso, irmão? Assim, você viu o bar? Eu vi a vida. Precisava ser alcançado. E foi. Quer dizer, então, quem está no bar pode ir para o inferno? Não, ali está todo mundo... Claro, você vai evangelizar no bar, mas o cara já tomou 2 caixas de cerveja, não vai adiantar, vai falar à toa, né? Mas o cara acabou de chegar, ainda está na primeira, dá tempo ainda. Ainda está sóbrio. Então, tem que ter essa sensibilidade. Sabedoria, né? Pastor Ronaldo, já pensando nisso, no ano discipulado, já montou até um negócio aí que um dia ele vai falar. Já montou uma parte de evangelismo e uma parte de discipulado. Uma capacitação para a igreja toda. Já está ali na cabeça dele, já prontinho. Tá bom? Então, foco. Terceiro, contraste. Estou falando de contraste desde o primeiro slide. Oposição. É uma discrepância. Discrepância é um problema, alguma coisa fora da curva. Alguma coisa está dando errado, que desviou. É uma não conformidade. É um antagonismo, diferenças, coisas que não se encaixam. São opostas totalmente. É isso aí que a gente vai ver do capítulo 10 ao 22. Essas 4 coisas que a gente vai ver o tempo todo do capítulo 10 ao 22. E verdade. Lógico, se a Bíblia, a palavra é verdade, então vamos ver verdade. Mensagens que servem para todos em todos os tempos. Ou seja, universais e atemporais. Vamos ver coisa que pode... é só para a civilização grega, não. Igual os evangelhos, né? O evangelho de Marcos, só para a civilização romana entender. Tá. Evangelho de Lucas, só para o grego. Evangelho de Mateus, só para o judeu. João, para nós, gentil. Mas no caso de provérbio, não. Provérbio, um árabe vai ler, vai pensar até que foi um árabe que escreveu. Um grego vai ler, vai pensar que foi um grego. São verdades universais e atemporais. Eu não tenho que levar em conta o contexto histórico atual que foi escrito. Em que ano? Não. O que está falando hoje ali, vai ter com a formiga preguiçosa. É coisa que a gente vê hoje. O jovem quer emprego, mas quer acordar meio-dia para procurar emprego. Coisa do momento. São atemporais e universais. Verdade. Claudinho é bom, hein? Peraí, então o resto tem que ser atualizado? Será que é isso? Veja, irmão. A Bíblia é inerrante, palavra de Deus, né? Ela já foi atualizada e deu ruim. A Bíblia foi atualizada, não podemos fugir muito, mas estamos falando de verdade, então vamos lá. Ela foi atualizada por uma vez já.
no ano de 1563, durante 18 anos, a Bíblia foi atualizada. Vocês sabiam disso? No concílio, uma assembleia chamada Trento, na cidade italiana de Trento, onde 21 cardeais católicos, quase papas, né? Antes de chegar a papa, se uniram e falaram, vamos mudar a Bíblia. A Bíblia já está pronta há 1.600 anos, mas vamos mudar. Então, durante 18 anos, eles ficaram criando método de incluir, retirar e alterar o texto. E hoje nós temos a Bíblia Católica, que é uma Bíblia atualizada. Por eles. Para a gente, não. Por que para a gente, não? Porque para a gente está lá em Gálatas 1 e está lá em Apocalipse 22. Gálatas 1. Se um anjo do céu, não é anjo do diabo, não. Não é demônio, não. Não sou eu falando, é um anjo do céu. Imagina, vir um anjo do céu agora e falar uma outra coisa diferente do que está a Bíblia. Vamos atualizar? A Bíblia fala lá em Gálatas, é anátema. Anátema é maldição. Então não vale a atualização. Segundo é Apocalipse 22. Se alguém acrescentar ou retirar alguma coisa que já está pronto aí, ó, vai sofrer essas consequências aí. Choro, ranger de dente, mármore do inferno, sofrimento eterno, etc. Então, essa atualização do ano de 1600 não vale para a gente. Para a gente é a Bíblia lá desde que ela foi... Na verdade, a proposta da atualização da Bíblia está lá desde o Jardim do Éden, não é bem assim. É mesmo, né? Não é? Vai fazer tão mal. Não é bem assim. Isso aí não vai te prejudicar. Não, está atualizando, eu estava atualizando. Então, irmãos, para a gente, entendeu, Claudinho? Para a gente, atualização não existe. Ela já é atualizada, ela é mais atual do que o jornal que vai ser amanhã, o pastor Arnaldo falou. Porque está escrito em muitas Bíblias, revista e atualizada. Ah, não, ali é a versão. Ali é uma palavra difícil que não se usa há 50 anos, aí ele atualiza botando a palavra que a gente conhece mais, mas não muda a essência do texto, então não tem problema, tá bom? Então são 4 coisas que a gente tem que saber aqui para interpretar esse grupo de palavras do capítulo 10 ao 22. Agora, uma coisinha que eu fiz aqui, poxa, pastor Arnaldo, que pena que estamos em pandemia, eu ia fazer uma dinâmica hoje legal, eu ia dar presente, ia dar livro, eu ia trazer um rolo de barbante para fazer uma teia gigante aqui, cada um respondendo uma pergunta, mas em pandemia não é, né, de bom senso ficar manipulando coisa, né? Então não vou fazer. Mas vou mostrar, eu tentei colocar aqui o que eu faria. Imagina todo mundo pegar no barbante, pegar em bala, não vale, ainda mais filmando, né? Então tentei colocar aqui o que eu traria na dinâmica, para facilitar o entendimento dos irmãos. Mas vou precisar da ajuda dos irmãos. Aí na revista, vocês vão entender que o conteúdo de Provérbios, como eu falei, é multidisciplinar. A multidisciplinaridade é você trabalhar diversas coisas simultaneamente, com o mesmo objetivo, sem mudar o foco, mantendo a meta. Tá bom? Então a revista aí, todos têm a revista, né? Tem um quadro comparativo dizendo forma de ensino da sabedoria em Provérbios, não tem? Ele vai dar algumas formas aí. E essas formas estão aqui, todas vão se integrar para facilitar o entendimento de Provérbios. Ou seja, é uma teia, é um conhecimento em rede, chamado pela educação. Esse conhecimento em rede, ele tem várias vertentes. Eu vou falar aqui só de multidisciplinaridade, que é para falar, além disso, é um pouco mais complexo. Só para citar, tem transdisciplinaridade, pluridisciplinaridade, vai ficando mais complexo. Então, vamos ficar com a multidisciplinaridade, tá bom? Então, quem tem a revista, me ajuda aí. O que está escrito em provérbio aí, como forma de ensino? Ah, o microfone está só com o Vaninho. Tem que falar com a máscara, então pode tirar a máscara para falar, não, é um microfone só. Um provérbio é uma observação ética, ou o ensinamento curto e cuidadosamente construído. Ensinamento curto, cuidadosamente, porque é um ditado incisivo. Ditado, uma palavra ou uma frase. Incisivo, porque é uma incisão, entra nas entranhas, penetra, você entende, você aprende, mesmo com um ditado curto. E outra, falou de ética. Ética é o ethos do grego, né? Conduta moral ideal do ser humano. Então, o provérbio vai tratar com a sua conduta moral ideal, ou seja, aperfeiçoando, moldando o seu comportamento, que nós vamos ver mais na frente. Segundo, admoestação. Outro. Quem vai ler? Admoestação. Uma admoestação é uma ordem escrita como provérbio conciso ou parte de um discurso extenso. Olha lá. Pronto. A admoestação tem um sentido diferente um pouco de quem fez direito. O sentido jurídico é como se fosse aliviar um pouco a barra, ser admoestado. Mas, nesse sentido de provérbio, é quando você escreve alguma coisa que não vai aliviar,
mas você vai entender e que não vai ter uma consequência tão pesada porque você entendeu aquilo ali. Ou seja, você foi disciplinado pelaquilo. Foi admoestado. Alex, na semana passada, quando eu ministrei a lição na parte 1, eu estava falando sobre filho, a Bíblia diz filho meu. Aí eu perguntei, quantos de nós já não ouvimos as nossas mães, nossos avós, né, falar, meu filho, minha filha, é a mesma coisa. Né? O que servia, e geralmente, até estava falando isso com o Ivan essa semana, na coisa, que geralmente quando as mães da gente, né, as mães, os pais falavam, meu filho, não faça isso. Aí você queria, né, de alguma maneira, obter o conhecimento através da prática. O que acontecia com você? Quebrava a cara. Simples. Sempre. Né? E a pessoa falava Mas por não quê? entendia, só vai entender agora depois de velho. Né? Aí a gente estava falando esse negócio. De novo, o pastor Justo terminou a aula passada dizendo isso. Né? Que burrice, né? Sobre burrice, inteligência e ser sábio. Né? Burrice. Né? Cometer o erro. Ser inteligente é aquele que aprende com o erro. Com erro. E sábio é aquele que aprende com o erro dos outros. Erro dos Simples. Foi perfeito. Isso aí não está na Bíblia, não. Mas é um provérbio. Provérbio de... Eu conheço, é o pensador RV. É, Roberto Vidal. Aqui, ó. Ditado numérico. Quem pode ler aí? Ditado numérico. Levanta a mão aí, gente. Levanta a mão. O padrão numérico lista, depois de uma introdução, os itens que têm algo em comum. Exemplo, estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina. Pronto. Falou 6 coisas, tudo que Deus não quer. E no final, ó, mas isso aqui Deus quer. Isso aí é um ditado numérico. Ok? Exemplo, para mim isso aqui é o mais importante. Leia outro. Exemplo. Quem vai? Vamos que a hora está passando. Exemplo. Um exemplo é um relato que possui a finalidade de transmitir uma lição moral. Transmitir lição moral. Nós vamos ver a importância do exemplo depois quando a gente chegar em comportamento e caráter, que já está chegando. Superioridade. E agora? Quem vai ler? Então vamos. Um ditado de superioridade segue o padrão. A é melhor do que B. Claro, né? Você fazer as coisas certas é melhor do que fazer coisas erradas, né, para Deus. Então, esse é um ditado de superioridade. Isso é simples. É melhor do que, porque senão a consequência é isso, né? Poema de sabedoria. Poemas ou canções de sabedoria ensinam uma série de lições morais. Esses poemas costumam ser acrósticos. E a primeira letra do primeiro verso começa com a primeira letra do alfabeto hebraico. A primeira letra do segundo verso é a segunda letra do alfabeto hebraico, e assim por diante. Pronto, Aleph, Beit, aí vai embora, né? Chegar, Zayn, vai embora. Deu para entender. Pergunta retórica. Uma pergunta retórica é uma pergunta com resposta óbvia que, apesar disso, convida o leitor a fazer uma reflexão mais profunda. Veja, é uma pergunta com resposta óbvia, mas não é a resposta babaca, imbecil, boba. Não, pergunta óbvia, mas que vai levar o leitor a falar, pô, essa pergunta é importante, vamos refletir sobre isso. Todo mundo sabe a resposta, mas ainda não sabe a importância da resposta. Não é besterol, tá bom? Esses 3 aqui não devem estar na revista não, né? Eu complementei. Direto. É direto. Curto e grosso. Claro, objetivo, preciso, conciso. Provérbio é isso aí. Poucas palavras com grandes ensinamentos. Incisivo, como já foi falado, né? E esse incisivo vem da civilização romana. Quando os romanos aperfeiçoaram suas armas, após várias batalhas, eles aperfeiçoaram sua espada. A espada antigamente era bem grande, para tirar daqui da bainha era meia hora. Eles botaram a espada bem curtinha, chamaram gládio, daí vem gladiador. Ou seja, ela sai rápido para você combater, e na hora que você fura a pessoa, você não tem que ficar fazendo volta e nem corte. Porque na hora que ela fura, ela vai lá dentro das entranhas. Ela é muito afiada. Então, ela penetra. Mais fácil de manusear e penetra até onde... E adágio, na língua portuguesa,
de adaga, porque penetra. Poxa, tá vendo? O pastor Arnaldo aqui me ajudando. É muito conhecimento. E comunicativo. O provérbio é totalmente comunicativo. Por quê? Comunicação não é o que eu falo. Comunicação é como eu falo. Que é a forma que eu vou falar. E comunicação também não é só o que eu falo. Comunicação é o que o outro entende. Então, o provérbio foi feito assim. Uma forma foi falada de forma que o outro vai entender. E entendiam mesmo. Civilizações diferentes, além dos hebreus, vinham de todo mundo assistir e saiu entendendo tudo. Então, dá para entender. Então, esses provérbios são uma linguagem totalmente comunicativa. Viu? Perdemos a dinâmica que a gente ia fazer da aranha. Deixa essa pandemia para lá. É. A primeira coleção de provérbios salomônicos, aí já estamos no tópico 2 para encerrar. Na Tanakh, os provérbios salomônicos são chamados de Mishle Shelomon. Nome estranho, né? Mishle Shelomon é provérbio de Salomão, no hebraico. Tanakh todo mundo sabe o que é, né? Tanakh. Tan de Torá. Na de Navihim, que são os profetas. E Ka Ketuvihim, que são os escritos. Então o provérbio está dentro dos escritos. São os escritos de Salomão. Tá bom? Nada mais é do que o nosso Antigo Testamento. É a Bíblia hebraica. É totalmente a Bíblia hebraica e a Tanakh. Tá bom? Que ela tem a lei, que é a Torá, os profetas e os escritos. Ok? E o que significa ali o Mishle Shalomon? Máximas sucintas que expressam uma verdade. Ele resumiu tudo que a gente falou até agora. Máximas, máximo, topo. Sucintas, curtas, pequenas, claras, objetivas e precisas. Que expressam, ou seja, vai demonstrar de uma forma prática. O quê? Uma verdade. Que é a palavra verdade. Jesus é a verdade, né? Isso aqui eu tirei de Champlin. Isso aqui, todo mundo aqui que é bereano. Se você tem algum comentário bíblico, é bom que tenha vários. Eu tenho vários, mas eu vou ser bem sincero. Eu vou ler todos, mas sempre fico com esse Champlin aí. Howard Norman Champlin. Também é complicado, né? Porque eu ainda não consegui comprar o segundo volume, não. Primeiro volume é R$ 1.600. Mas vale a pena, amigo. É um investimento. Ainda vou comprar o segundo. Deus vai me ajudar. Vocês vão comprar meu livrinho no final ali e vão me ajudar a comprar o segundo volume do Champlin. Bom? Ai, poxa. A senhora ganhou tudo. Os dois, antigo e novo. Meu. Ah, puxa aí. No arrebatamento deixarei de presente. Nós vamos ler junto lá em cima. Não vou ficar não. Vamos lá. O uso da língua, partindo para o final. Lembra que fala muito da língua? E que é multidisciplinar, porque também fala de língua na lição anterior, um pouco. O nosso dia a dia terá a qualidade da nossa língua, que a nossa língua permitir. Com a língua, podemos bem dizer ou mal dizer, abençoar ou amaldiçoar. Olha a importância da língua. A língua é um órgão tão pequenininho, mas tão importante, que ele pode salvar a vida de alguém, mas também pode tirar alguém da igreja e botar no inferno. Mandar para o inferno. Alguém suicidar. Manda uma palavra que você falou. É o leme do navio. É a linguazinha que manda para onde vai. Onde quer. Viu, pessoal? Aí, isso. Lendo o Provérbio 10, vai falar da língua, desse órgão pequeno e poderoso. E Tiago vai falar que ela tem um poder de fogo, meu irmão. O negócio é sério demais. Só que o fogo pode queimar e te mandar para o inferno, mas também pode ser o fogo do Espírito Santo. Pode te revestir até de poder. Então depende de você. Depende de nós. Tá bom? Então nós vamos falar a partir de agora. Fala, pastor. Essa questão. Eu estou dizendo que nessa questão, que quer que o pessoal ouvir, nessa questão da língua, esse provérbio 6,16 que você colocou aqui, das 6 coisas que Deus abomina, 3 estão ligadas diretamente com a fala. Língua mentirosa, aquele que profere, aquele que provoca a intriga, aquilo que Deus abomina, né? E a testemunha falsa. Então, 3 coisas são ligadas exatamente ao uso da língua, das coisas que Deus abomina. Meu Deus do céu. É verdade. Então, já que ele falou da fala, estamos falando de língua, a gente tem que entender que são 3 coisas distintas. Voz, fala e linguagem. O perigoso aí é a linguagem.
Qual linguagem você está utilizando? É assertiva a sua linguagem ou é repulsiva, é repelir? A voz é simples emissão de fonemas. Qualquer animal racional também tem voz. Não é isso? Cachorro, au, é voz. Emitiu fonema, tem voz. E a fala é importante. A fala já é a concatenação dessas palavras. É organizar. Então, o único animal que fala é o ser humano. Alguém conhece algum outro animal que fala? Eu não conheço. Alguém conhece? Papagaio não fala, né, gente? Papagaio faz parte do grupo de animais, aves de rapina com a língua do formato arredondado, que é um fenômeno chamado mimetismo. São capazes de reproduzir sons humanos. Mimetismo. Ele não fala. Salomão falou sobre isso tudo. O papagaio só reproduz. Você ensina, ele copia. Ele não pensa o que está falando, tá? Mas o importante aí é a linguagem. Qual a linguagem que eu vou trazer? Lembra que eu falei do provérbio comunicativo? Eu tenho que trazer a pessoa para mim, não botar a pessoa para longe de mim. Tá bom? E aí eu tenho que usar minha língua de forma correta. Vamos falar então um pouco mais sobre isso. O uso da língua. O autor da revista traz 4 coisas interessantes. Primeiro, a hipocrisia. Aí a gente transforma em pergunta o que o autor da revista colocou. Só para você pensar, precisa responder não, tá? Porque eu também estou pensando aqui, também tem que melhorar muita coisa. A sua fala corresponde à sua prática? Isso é hipocrisia. Se corresponde, ok. Eu mantenho minha posição, não estou em cima do muro. É isso que eu assumo minhas coisas. O que eu estou falando é o que eu faço. Aí, ok. Caso não, hipocrisia. Hipocrisia é um mal do século. Quantidade de hipócrita que tem, meu amigo. Você passa mal vendo televisão. No mundo político, então, poucos se salvam. Raros. Hipocrisia. Dificilmente. O cara que vai falar que você vai ter o melhor atendimento no setor público, no hospital público, o filho dele não vai para o hospital público. Só isso aí já é uma hipocrisia. Mas não faço... É muita cara de pau essa frase, né? Mas é o que eles falam, os hipócritas. Segundo, desencorajamento. Isso aqui pode destruir outros, tá? Eu até hoje carrego um peso comigo. Com meu sobrinho quando tinha 5 anos. Ele mora lá em São Paulo, São José dos Campos. Nós fomos jogar bola na quadra e toda vez que tocava a bola para ele, ele já estava errado, não acertava. Eu falei, você é muito ruim de bola. Resultado, nunca mais ele jogou bola na vida até hoje. Não joga. Recebeu. Desencorajei ele totalmente. Ainda bem que agora eu estou tentando ajudar ele em outra área. Ele é técnico de informática, está trabalhando, está namorando, vai casar. Só que bola ele não quer saber, mano. Nunca gostou. Desde 5 anos de idade. Perigoso, nossa língua é muito perigosa, mano. Até hoje eu estou tentando consertar um erro atrás. Por isso que eu estou tentando ajudar ele. Eu tenho reparado no YouTube, na internet. Claudinho, se você falar aí, Claudinho, não aparece. Repete aí, Alex. Falam mal de igreja. Então os próprios crentes falam de outra igreja. Eles estão vendo muito, não falam de outra igreja. Também fala, Falam de outra igreja. Tá. Como é que pode? É isso, o índio escutando isso. Mas é a sabedoria de Claudinho, pensador contemporâneo. Ele presta atenção. Mentira! Não precisa nem comentar, né? Já tem a pergunta, quem é o pai da mentira? Então, crente não mente, a gente não deve mentir. Nossa conduta moral ideal é falar a verdade. Quem é o tio e a madrinha? O tio e a madrinha é o anticristo e o falso profeta. É a tríade maligna. Né? Outro, fofoca. Fofoca seria fruto da inveja? Na maioria das vezes, sim. Mas nas outras vezes, é mania. Mania de ser fofoqueiro ou fofoqueira. Me perdoem aqui, pessoal, que eu vou falar agora. Eu ia trazer até um meme, mas eu achei muito ofensivo. Mas eu vou falar. Mulher fofoqueira é uma coisa horrível. Mas o homem fofoqueiro... Ah, não, dá vontade de me matar. Mano. O homem fofoqueiro, para mim, é aquele homem que fala ai, Bozo, ai, Bolsonaro, ai... Para mim é aquele cara ali. Que bota aquela calça apertadinha de mulher. Para mim é aquele cara ali, o fofoqueiro. Não dá, não. Homem fofoqueiro não dá, não entra. Mulher a gente acha feio, mas vai, né? Agora. Tá fora, né, pastor? Mas a gente, homem, fala, mulher deixa. Agora, homem fofoqueiro não aguenta, não, mano. Ele fala em Bozo, fala. Fala ele não, fala, com certeza. Homem fofoqueiro fala ele não. Meu Deus do céu. Vou até pular isso aqui que eu fico nervoso. Ah, disciplina pessoal, outro tópico que o autor colocou. Eu fiz aqui uma análise da minha vida. Cada um vai fazer a sua aí, vai refletir. O que é disciplina pessoal? Você vai ler aí o que o autor colocou e está colocado aqui. Dessa forma. Isso aqui é uma ferramenta da administração. Pastor Ronaldo, administrador, ele conhece bem.
chamada matriz SWOT, no inglês, né? SWOT, que em português seria FOFA. Suas forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. FOFA. Cada um pode fazer a sua, para você ver sua disciplina pessoal como é que está. O que você tem que melhorar, quais as ameaças, quais seus pontos fortes e quais suas oportunidades de vida. Nós temos que fazer cada um. Eu estou sempre mudando ali, melhorando a minha matriz SWOT. As forças, tomada de decisões, não ficar em cima do muro. Essa é a minha. Cada um faz a sua. Só para você se entender. Gerenciar pessoas, pelo menos estou trabalhando com isso, tem dado certo, no meu trabalho secular. Planejar tarefas, tenho ajudado muitas pessoas a planejar. Eu não sou o grande planejador, eu não nasci para ser o líder, nem o planejador. Isso eu tenho certeza, minha chamada é ajudar quem planeja, ajudar líderes. Usar análise lógica. Como o Salomão falou, faz isso que vai dar certo, faz isso aqui que vai dar errado. Eu procuro usar isso. Agora, minhas fraquezas. Impaciência com improdutividade. Passo mal quando não dá certo, quando não atinge as metas, fico nervoso, tomo calmante. Ser humano, sou carne também, sou falho, então tem minhas dificuldades. Pressa para solucionar pendências, ansiedade. Eu estou fazendo um tratamento agora para tentar me acalmar. Está usando a pulseira? Mostra a pulseira aí, pastor. Também estou usando essa pulseira aí, para tentar melhorar e me acalmar um pouco. Só que eu uso para dormir. Por quê? Eu tenho síndrome do pensamento acelerado, SPA. Eu estou tirando para dormir que Ivana diz que arranha ela. Eu boto para dormir. Síndrome do pensamento acelerado. Eu tenho. Então eu fico de noite, a mente não desliga. O corpo deita, mas a mente está trabalhando. Então eu estou tentando me acalmar. Eu tenho essa fraqueza, a dificuldade. Tá? Grande ênfase no futuro. Não é que eu falei, já estou montando um negocinho para daqui a 2 anos que eu vou me aposentar? Já estou me antecipando, mas eu não consigo ficar, eu tenho que planejar, já está perto. Meu Deus, só que esse perto nunca chega. Vai ser os 2 anos mais longos da minha vida. Vai não, Deus vai me ajudar a passar rápido. Oportunidade. Empreender, várias coisas aparecendo, várias oportunidades. Tem algumas até que eu estou abrindo mão. Poxa, não, que é muita coisa, já estou fazendo muita coisa. Mas está aparecendo. Liderar equipes, está aparecendo oportunidades de algumas propostas para isso. Realizar projetos. Uns já estão acontecendo. Eu já tenho 2 projetos que são uma hora da minha vida, já foram realizados. Já acabei. Primeiro, projeto profissional. Pô, só de eu estar me aposentando com 45 anos, não está bom? Não. Está bom. Então, eu já estou realizado profissionalmente. E ministerialmente. Há 19 anos atrás, fui consagrado diácono. É o meu ministério de diácono. É a minha chamada. Eu não vou ser pastor. Então, eu sou realizado há 18 anos, 19 anos. Já fui realizado aqui na igreja. Poxa, então eu sou um cara privilegiado, né? Muito privilegiado. Então, oportunidade. Ameaças. Coisa que eu tenho que ter cuidado. Não priorizo tradições. Às vezes a gente quer mudar muito, né? Aquele papo de, sempre foi assim. Eu não gosto muito de paradigma. Eu tenho muito trauma de paradigma. Modelo que se julga padrão. E pior ainda, paralisia de paradigma. É a pessoa que fala, você chegou agora, quer sentar na janela. Há 30 anos que faz isso aqui no quartel, você quer mudar tudo? Claro, eu quero mudar porque está tudo mudando. Tem que se atualizar. Aí eu fico nervoso com isso. Então eu quero quebrar paradigma. É uma ameaça. Que se fica mal, se bate de frente com o sistema. Reluto em reexaminar assuntos já discutidos. Pô, bola para frente, meu irmão. Senão você não dá seguimento. Ficar voltando. Falta de interesse por detalhes. O detalhe te atrasa. O detalhe é importante, mas ficar focado nele, você fica paralisado. Então, esse aqui é o meu. Cada um pode anotar aí e fazer o seu. Isso vai ajudar você na sua tomada de decisões, sua busca por projetos, etc. Tá bom? Disciplina pessoal. Aí, na disciplina pessoal, toda a revista traz uma palavrinha muito interessante. Caráter. Você sabe o que significa caráter? Alguns sim, outros não, né? Mas o que a gente sabe é que vem lá de cara, né? Cara, mostra a tua cara, que é um dos aspectos da personalidade. A personalidade humana tem pelo menos 5 aspectos, 4 ou 5. Varia de autor para autor, até tem mais. Depende de qual a linha psicológica que você está estudando. Mas pelo menos, ó, a personalidade vem de persona, pessoal, de cada um tem a sua. Eu vou ter inteligência, capacidade de ajustar a novas situações posteriores, ou capacidade de resolução de conflitos, inteligência. Eu vou ter somatótipo, que é o biotipo, a constituição física do indivíduo. Tem gente que come e não engorda. Vai para onde isso? O cara não engorda? É o biotipo do cara mesmo. O outro não come nada, só vive fazendo dieta porque não consegue emagrecer. Como, pai? Fazer o quê? É da pessoa, é da personalidade dela, o biotipo. E tem os casos raros, 2%, segundo a ciência,
vamos uma pesquisa lá de Harvard, 2% tem o biotipo atlético. O cara pode comer, beber, não comer, vai ter que manter aquele 0% de gordura no corpo atlético. É raro, mas seria a busca ideal, né? Pelo que a sociedade contemporânea vai atrás, que isso gera também outros problemas aí psicossomáticos, tá bom? Então, inteligência, biotipo. Temos outra cultura. Tem a cultura geral e especializada. A geral é aquela que eu citei, conhecimento mítico dos ancestrais. Mas o importante é a especializada. É você buscar conhecimento através dos livros, capacitações, não parar nunca. Ah, eu já fiz o ensino médio, então agora o superior, já fiz. Agora é pós, já fiz. Agora é o mestrado. É parar nunca, é sempre progredindo. Sempre. Eu tinha parado de estudar há 25 anos. Aí eu estava de férias lá em São Paulo, na casa da minha mãe, em São José dos Campos. Um frio em julho. Aí eu, meu Deus, cheguei de noite lá. Já cheguei desesperado para me cobrir, né? Cobertor. Eu nem tenho roupa de frio aqui, não existe roupa de frio aqui. Tá tudo lá na minha mãe. Casaco, roupa de frio. Já vou dar uma falada. Aí eu cheguei lá, falei pro meu irmão, cadê minha mãe? 11 horas da noite. Tá na faculdade. Pô, minha mãe, 70 e poucos anos na faculdade, mano. Aí me deu um estalo. Pim, conversando com ela, chegando cheia de frio com os livrinhos. Né? No outro dia, acordando cedo para ler. Falei, pô, minha mãe com 75 anos tá estudando, fazendo pós. Aí eu comecei a estudar, mano. Então não paro mais. Estou fazendo mestrado, quando acabar vai ser o doutorado. E não vou parar, até morrer eu vou estar estudando. Quando eu morrer eu vou estar matriculado em alguma coisa. Minha família vai ter que ir lá. Minha família vai ter que ir lá encerrar a matrícula. Eu vou estar em alguma coisa matriculado, meu. Com certeza. Tá bom? Então, a cultura especializada é importante. Além da cultura, tem um temperamento também. Temperamento é imutável, meu. Cada um tem o seu, que você pode controlar. Ah, eu tenho um temperamento explosivo. Se converteu, agora é crente. Antigamente você brigava no trânsito, xingava, falava palavrão, queria bater, dar fechada. E agora que você é crente, 20 anos depois, mas você é explosivo, camarada te fechou. A vontade de bater no cara é a mesma. Só que agora, poxa, eu sou crente, vou contar até 10. Vou ficar pensando em Jesus na cruz. Jesus está morrendo, derramando seu sangue por mim, pecador. 1, 2, 3, 4. Aí vermelhão assim, vai na paz. Doido para arrebentar o cara de pancada. Alex, vou falar uma coisa para você. A nossa gênese não é mais a mesma, não tem jeito. O cara, ela sabe dessa história. O cara uma vez também fez uma lambança comigo no trânsito, me fechou, aí eu falei, por alguns minutos eu perdi o tino e falei, cara, vou responder da mesma maneira. Botei a mão do lado de fora e fez. Pô, falei, pô, peraí, cara, não tô xingando esse cara assim, é? Assim eu não tô xingando. Falei, pô, graças a Deus, né, mano? Ainda bem que eu não tô fazendo fazendo isso, né? Porque a vontade era de xingar. Não muda, a vontade é a mesma. Mas a gente agora é cristão. Agora é mente de Cristo. Vou contar até 10 para me acalmar antes de xingar o cara. Aí não xingo, abençoo o cara. Tá bom? E desses aí, eu tenho caráter, que é o aspecto de cunho adquirido. Já estamos fechando a lição. Dependente das condições ambientais que se envolve o indivíduo. Ou seja, ele é moldado de acordo com o grupo que eu convivo. Se eu convivo só com um traficante e assassino, meu caráter vai ser de bandido. Quem anda com porcos, farelo come. Foi falado pelo Senhor hoje, né? Mas se eu convivo com os irmãos em Cristo, estou em comunhão com a igreja, participo dos cultos, assisto escola dominical, estou sempre aprendendo, com certeza meu caráter vai ser o caráter de Cristo. Como apóstolo Paulo, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então você imitando Paulo, as cartas paulinas, ali a doutrina da igreja, você está imitando a Cristo. Ou seja, está moldando o seu caráter para melhor. Nosso caráter é totalmente moldado. Depende da gente. Aonde a gente vai viver, com quem a gente vai andar. E o que a gente vai frequentar. Aí o caráter tem essas características que, alinhadas ou integradas com outras que o autor coloca aí, formam o seu caráter para melhor. Vamos citar rapidamente. Coragem. Coragem não é ausência de medo. Esquece. Coragem é não se deixar neutralizar nas adversidades. Quando eu não fico paralisado, neutralizado, quando eu não fico paralisado no muro, eu busco uma estratégia para transpassar esse muro, essa barreira, esse obstáculo, eu tenho coragem. Porque o medo é benéfico para a sua vida. Ele salva a sua vida. Tem que ter um pouquinho de medo, senão você vai andar em cima do trem, igual eu andava quando era jovem, lá em Madureira. Eu morava em Bangu, nasci e criado em Bangu, estudava em Madureira, aquele colégio ali Martins, não sei se alguém lembra. Greve de ônibus, pegar o trem. Aí o policial ferroviário veio batendo em todo mundo. E eu olhei, meu Deus, está chegando minha vez. Aí veio batendo e arrebentando todo mundo. Eu subi no trem e fui em cima. Tranquilo, até Bangu. Aí um dia desse eu estava no centro, peguei um ônibus chamado 232. A porta fechou antes de eu entrar.
ficou um dedinho meu de fora. Eu quase morri do coração. Vou morrer, meu dedo. Você vai ficando velho. Você vai ficando velho e fica com medo. Porque é bom para a sua vida, é maturidade. Então, o medo é benéfico. Então, você tem que ter coragem, não é ausência de medo, tá bom? Fé. Não precisa nem falar de fé, né? Aumentar a nossa fé, o grau de fé, elevar. A fé é tão importante que ela está em 2 listas importantes da doutrina da igreja. Está na lista do fruto espiritual, fruto do Espírito, que são 9 aspectos, e um deles é a fé. E também está nas listas do... Não, heróis não. Também os heróis da fé. Dons espirituais. Dons, está lá a fé. Então, a fé é o único que é dom e é um fruto. Importantíssimo. Nobreza, isso aqui não é ter o título de rei, não, né? Príncipe, não, tá? Nobreza são as atitudes. Comportamento nobre. Fazer as coisas certas, ter compaixão dos outros, ter amor pelo próximo. A abnegação, quando você deixa tudo em amor a alguma coisa mais forte, superior. A organização, a comunidade que você vive, a sua igreja, deve obediência, está na mesma visão que o pastor da sua igreja. Você é uma pessoa abnegada. A abnegação. Esses 4 aqui, ó, estão acompanhando aí com a revista? O autor fala que esses 4, quando você junta com esses outros aqui, ó, diz que você formou o seu caráter conforme o caráter que Cristo quer ver quando vir buscar a igreja. Esses 4 aí, ó, esses 3, fazem parte do processo de você moldar o seu caráter para ser um sábio. Quais são eles? Diligência, não é dirigir, não. É diligência. Não a preguiça, sim ao labor, ao trabalho. Afasta a preguiça, às vezes dá preguiça, né? Mas afasta isso, esquece. Toma um banho, toma um café forte, puro de manhã e corre atrás de seus sonhos, dos seus projetos, você vai realizar, você vai conseguir. Foi feito para trabalhar. Dia desse, o pastor Arnaldo me ligou aí, Alex, foi o pastor Fernando, vamos montar a prova do CDM amanhã, né? A prova do CDM. Ficamos até 1h30 da manhã. E cadê a preguiça? Não tinha. Ninguém estava reclamando, bocejando. Não, ele fez, não podia comer depois de meia-noite, né? Fez um lanche até meia-noite, depois de meia-noite parou, por causa do jejum da igreja. Mas estava lá, ninguém reclamou e estava trabalhando para a igreja. Está lá, diligência. Humildade. Humildade tem a ver com proatividade, vontade de aprender. O humilde, ele é proativo, ele quer sempre aprender. Está sempre disposto e é voluntário. Sempre voluntário para tudo, humilde. Para ter sabedoria e moldar o caráter. Isso aqui é humildade. Tem gente que às vezes atinge um nível espiritual de crente que esquece isso aqui. Justiça. Tomar decisões corretas e imparciais. Tem uma frase do latim que eu gosto muito. A mão que intenciona limpar outrem também deve estar limpa. O que é isso? Resumindo, eu só posso jogar pedra no telhado dos outros se meu telhado não for de vidro, né? Não quebrar. É como a Bíblia diz da trave. Pô, não tira nem a trave do olho dele, quer tirar a trave do olho do irmão. Quer ficar vendo o pecado do irmão. Então, justiça, decisões corretas e imparciais. E aqui o último slide, Janela Johari. Já ouviram falar nisso? Só o doutor Ivano, né? Mas deve ter mais alguém aí. Que fala de emoções, é o último tópico da revista, 2.3, que o autor se refere às emoções. Isso aqui é importante, Gálatas 5:22, fala do fruto, mansidão, temperança, vai. E depois fala da importância de você adquirir, evidenciar os frutos, para Deus querer ver em você uma pessoa com caráter moldado para vir te buscar. Quando o pastor Ronaldo falou que vai subir no arrebatamento, eu também vou subir, porque eu estou em busca disso aqui. Ainda não estou perfeito, mas estou no processo. Vamos rapidinho. Eu aberto. O que é o eu aberto? Ó, janela, 4 áreas. Eu aberto. Todo mundo conhece de mim, eu também me conheço. São as coisas que eu sei de mim, os outros também sabem. O eu cego. Todo mundo sabe de mim, menos eu. Eu não vejo meu defeito, mas todo mundo vê. Aqui embaixo, eu oculto. Só eu sei. Só segredo meu, ninguém sabe. Ninguém sabe de nada meu, mas isso aqui eu sei. Só eu e Deus, né? Deus sabe também. E o eu desconhecido? Nem eu, nem vocês sabem. Ninguém sabe o que passa comigo, nem eu mesmo sei. Mas Deus sabe, é o único. Então, é o eu desconhecido. Isso aqui é a janela Johari. É importante você trabalhar, aprender a trabalhar, se conhecer, conhecer o próximo, para identificar problemas de emocionais. Johari não é o nome da pessoa, não, tá? São 2 psicólogos, John e Harry. Aí o brasileiro pegou, né? O brasileiro é complicado demais. Pegou lá o americano John e Harry, Johari, fala rápido. Janela Johari. O brasileiro é muito complexo. Fechando, a possibilidade de controlar nossas emoções nos torna inteligentes. Mas se de fato a controlarmos, aí então seremos sábios. Porque inteligência todo mundo tem.
Até a década de 80, pelos cognitivistas, só era inteligente quem dominava a lógica, o raciocínio matemático ou linguístico. Esses dois. A mulher dele falou para ele. Quem teste de QI tirou menos de 70 na prova de matemática é burro. Até um dia desse, eu já era nascido, era assim. Hoje não. Hoje existem as inteligências múltiplas. Howard Gardner, judaico-americano da Universidade de Harvard, doutor em psicologia, inconformado com esses testes, falou, não sou burro. Escrevi um monte de livros, sou doutor em psicologia, como é que eu sou burro? Então, por sorte, já tinha chegado computadores em Harvard, fizeram mapeamento cerebral, eletrodos, equipe multidisciplinar de médicos, descobriram que existe pelo menos 7 inteligências. Se você tiver uma delas, você já é inteligente. Interpessoal, intrapessoal, musical, corporal, sinestésica, tem um monte. E hoje, estamos no ano de 2020, terminando, já são 11 inteligências descobertas pela ciência. Tem até olfato gustativa. Espiritual, tem. Naturalista, tem um monte. E tem hoje a mais nova, emocional, que é você manter o foco sob forte pressão. O crente tem que ter inteligência emocional. Está no trabalho, na faculdade, está com muita prova, muito trabalho para fazer. Se está com muito trabalho, dá glória a Deus, você está trabalhando. Está cansado, dá glória a Deus. Bom, gente desempregada. Tem que ter inteligência emocional para se controlar, para continuar estudando e trabalhando, e cansado, e assim vai. Enquanto Deus está dando saúde, vamos embora. Isso que é importante, controlar as emoções. Aí tem duas coisas que vão atrapalhar as suas emoções, o controle. A inveja e a ira. Inveja difere do ciúme. Ciúme é não querer que ninguém toque no que é seu, né? Já a inveja é o desejo de que o invejado não se aproprie daquilo que o invejoso possui. Meu Deus, que complicado. Caraca, mano. Vamos resumir? Vamos resumir o que é inveja? É o querer o que é dos outros. Não é meu, isso é inveja. E a ira? Intenso sentimento de ódio e rancor intenso. Isso vai atrapalhar suas emoções. Isso vai te fazer mal. Vai gerar uma doença psicossomática. Doenças físicas causando problemas emocionais. Dentre elas, as mais graves, câncer, depressão, que levam ao suicídio. E são várias doenças. Por causa disso aqui, ó, inveja e a ira, que é o rancor guardado, o ódio, é não perdoar. Tá bom? Fechamos. Os provérbios servem para podermos entender a sabedoria e o caminho da vida de forma clara e objetiva. Ensina-nos a caminhar com menos erros, de uma forma mais leve. Ele ensina. Agora a gente tem que praticar, porque ele ensina coisa prática. Agora a gente tem que pôr em prática. Provérbio não é um livro de autoajuda. Ah, vou ler provérbio, que é autoajuda. Na autoajuda você compra livro aí, de um monte de gente que vende na banca, no sebo, na Saraiva. Provérbio é uma verdade bíblica experimentada. Amém? Tranquilo, gente? Então, se tiver pergunta, o pastor Ronaldo, doutor Ivana responde. Muito obrigado, ficam com Deus. Você botou ali a inveja e falou, na sentença curta, eu pensei logo, a inveja é uma M. Né? Na verdade, uma vez, estou falando sobre o negócio sobre inveja, Alex, aí uma coisa que veio na minha cabeça. A inveja é uma espécie de admiração que saiu pela culatra. Não é? Ninguém, né? Ninguém inveja alguém que está numa situação ruim, né? Pô, fulano tá na pior, né? Caraca, tô mal inveja dele. Ninguém, né? Mas é muito legal esse... Só quem conta a vitória em Facebook corre o risco de ser mais invejado. Só que contando vitória em Facebook, invejado. Ok. Queridos, é muito legal do Alex abordar sobre provérbios, trouxe inúmeras informações relevantes ali, eu estava ali pensando algumas coisas interessantes sobre isso. Valeu a pena, gostei pra caramba. Pensei, não vou falar nas minhas divagações aqui não, que tem muitas informações, né? As múltiplas inteligências que o Alex falou, 11 ali, eu estava pensando em mais algumas, né? Brasileiro tem um tipo de inteligência que não foi ainda... Né, estudado em Harvard, né, inteligência safa, né, aquela de, pô, se vira, meu irmão, se vira, né, gambiarra, de fazer gambiarra, é verdade, como tem, né, não é brincadeira, se estudar o cérebro dos pedreiros aqui no Brasil, então, meu irmão, vai, né, de vez e de mecânico, pedreiro e mecânico, você vai descobrir outras inteligências aí, tá bom? Queridos, quantos foram abençoados aqui pela ministração do Alex aqui? Obrigado, Alex, mais uma vez. Gosto muito da maneira como você conduz as coisas e sempre traz informações relevantes. Vamos orar, agradecer ao Senhor, né? Pela... interessante. O Alex lá está com livros lá e
bom material didático lá para poder vender. Ivana, por favor, faz uma oração aqui para nós aqui, meu amor, por favor. Com poder. Você. Vamos orar, gente. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos pela oportunidade de poder conhecer um pouco mais da Tua palavra, para que a gente possa aplicar em nossa vida. Dá-nos sabedoria, Senhor, dá-nos discernimento, nos enche do Teu Espírito para que possamos cumprir a Tua vontade aqui na terra. Tem misericórdia da nossa humanidade, Senhor, mas que possamos ser revestidos da Tua bênção, do Teu Espírito, de um renovo, Senhor, na nossa mentalidade, para que as nossas ações possam reproduzir a Tua glória. Agora que vamos voltar para o nosso lar, leva-nos na Tua paz, Senhor, e ser conosco. Abençoa a vida de cada um que está aqui, daqueles que vão assistir, estão assistindo. É o que nós pedimos e já te agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Vão em paz. Semana que vem.